Oi, eu estou pensando em gravar esse vídeo só porque eu estou preparando uma aula e passei pela uma parte, uma sessão da minha tese, uma aula sobre o além do homem do Nietzsche, e eu achei, pô, como é que esse negócio está bem feito? E como eu achei que era um texto, são 8 páginas, eu achei que era muito grande para colocar lá no site, eu decidi lê-lo. Não sei se vai ser melhor ou pior, mas a minha intenção é que as pessoas possam utilizar de podcast ou algo do gênero. Eu estou gravando ainda, o sol nasceu e essa câmera é meio estranha, então tá meio torto e né, cheio de cara de sono. Mas vamos ver se isso funciona. Eu vou tentar ler aqui a passagem porque eu acho ela bem interessante. É uma passagem sobre os homens superiores, é, que pega como gancho o crime e castigo do Dostoiévski. Então vamos ver assim, se quem quiser, aliás, quem quiser essa passagem, quem quiser, a minha tese está publicada, mas eu posso passar a tese para quem quiser, é só mandar mensagem. E vocês acham meu e-mail em algum lugar, ou Instagram. Vamos lá, é o capítulo 3221, essas coisas da tese, né, que são coisas imensas, né, os títulos dos subcapítulos. E o título desse subcapítulo é Os Homens Superiores. Vamos começar a leitura. Em Crime e Castigo, o protagonista Raskolnikov, cujo nome quer dizer algo como aquele que é cindido, sendo que Raskol em russo significa cisão, cisma, acredita que há duas categorias de homens: os extraordinários, um grupo pequeno de gênios que levaria a humanidade à frente, que conduziria o restante dos homens e que por isso a eles seria permitido cometer certos desvios, como quebrar a lei vigente ou mesmo praticar um homicídio, e os demais, os ordinários ou o rebanho, para usar um termo caro a Nietzsche. Uma passagem do Crime e Castigo, de um personagem chamado Juiz Porfiri Pietrovich, que ele escreve assim sobre Raskolnikov. Toda a questão consiste em que, no artigo dele, de Raskolnikov, todos os indivíduos se dividiriam em ordinários e extraordinários. Os ordinários devem viver na obediência e não têm o direito de infringir a lei porque eles, vejam só, são ordinários. Já os extraordinários têm o direito de cometer toda sorte de crimes e infringir a lei de todas as maneiras, precisamente porque são extraordinários. Passagem só para explicar mais ou menos o que eu tinha acabado de falar. Voltando. Raskolnikov é um jovem ex-estudante de direito que não conseguiu prosseguir a formação por falta de recursos. À sua volta, vários amigos e familiares também sofrem duramente com o dinheiro escasso e precisam apelar para os expedientes que julgam humilhantes. Ele próprio recorre à agiota Aliena Ivanovna e padece com as taxas exorbitantes cobradas pela velha usurária. Para comprovar o quanto é superior a Aliena, Raskolnikov decide assassiná-la. Esse personagem, que se pensa como acima da média da população e por isso poderia abdicar das leis que regulam diretamente a sociedade, como uma autorização especial por conseguir levar a sociedade adiante, poderia remeter a Nietzsche e sua busca por um homem superior, uma busca que é com frequência mal entendida, como se verá em breve. A coincidência fica maior porque ambos os casos, Nietzsche, Raskolnikov e Dostoiévski, para ambos os casos, né, Napoleão é um exemplo constante. Mesmo que Napoleão seja um personagem histórico importante no século XIX e, portanto, suas menções possam ser entendidas como mais frequentes que em outros contextos históricos, a similaridade no modo como ele é citado, um exemplo perfeito ou mais que perfeito desse homem superior, chama atenção. No caso de Dostoiévski, contudo, a busca por um homem extraordinário ressoa um processo cujas origens estariam na ausência de um Deus que o impedisse de fazer tais atos, impedisse ou julgasse e o condenasse após cometer o pecado, como se, no fundo, desejasse essa condenação ou, no mínimo, o sofrimento e a dor provenientes desse ato.
sempre obrigatórios para uma consciência ampla e um coração profundo, escreve Dostoiévski. Mesmo porque, apesar de defender que o homem extraordinário, aqui de novo Dostoiévski, tem o direito de permitir à sua consciência passar por cima de diferentes obstáculos e unicamente no caso em que a execução de suas ideias, às vezes salvadora, talvez para a humanidade, o exija, como explica Raskolnikov, o assassinato de Aliena Ivanovna não seria um resultado colateral da ação deste homem extraordinário na sua missão de aprofundar a linha do horizonte, mas uma atitude quase jocosa em que o jovem estudante quer se provar exclusivamente como alguém além da moral. É nesse trecho, inclusive, que o jovem estudante dá o exemplo de Napoleão junto a outros grandes homens públicos, como o espartano Licurgo, o ateniense Solon ou o fundador do Islã, Maomé. A intenção é dizer que eles, apesar de serem respeitados pelas suas conquistas, seriam, em primeiro lugar, criminosos por desrespeitarem a lei anterior, a que existia antes deles, por terem derramado sangue de quem tentou defender tais legislações prévias. Isso quem fala é Dostoiévski, não sou eu não. Todavia, na prática, quando um brilhante jovem quer se mostrar como um desses homens superiores, ao menos nos termos que ele formulou, isto é, quer praticar o, aspas aqui, derramamento de sangue por uma questão de consciência, como formula o seu amigo Razumikin, ele falha. Ou seja, em Crime e Castigo, Dostoiévski tenta demonstrar pela primeira vez sua tese de que, se Deus não existe, tudo é possível, inclusive matar uma senhora sem qualquer tipo de culpa ou remorso. Resumindo o argumento por outros termos, se Deus não existe, estamos condenados ao niilismo eterno, à vida sem sentido. E o fato de Raskolnikov ter remorso seria prova de que Deus existiria, numa inversão entre causa, remorso, e a consequência, Deus existir. Se ele, Deus, não existisse, um homem superior, como protagonista de Crime e Castigo, estaria livre de certas preocupações mundanas. O plano, como se sabe, e se verá com mais cuidado em breve, não dá muito certo. E aqui eu vou sair um pouco do texto lembrando que o Woody Allen fez 3 filmes sobre esse tema, que são, a gente pode falar isso outro dia, Crimes e Pecados, o tema é bem parecido, o Match Point e o Cassandra's Dream. Ou seja, dá para a gente falar sobre esses 3 assuntos um dia, só para fazer essa relação entre Dostoiévski e Woody Allen. Voltando para cá. Por seu lado, Nietzsche também trata do que ele chama de homem superior em vários momentos de sua obra madura. Como é comum no seu processo intelectual, ele, Nietzsche, vai se utilizar de diferentes enfoques para tratar o tema, na tentativa de cobrir um maior número de ângulos possíveis da questão. E além de Bem e Mal, parágrafo 199, no terceiro capítulo da obra, Nietzsche recorre a Napoleão para apontá-la como aquele que consegue mandar em seus subordinados sem precisar recorrer a subterfúgios democráticos que começavam a ser comuns naquele período para justificar estar no comando, o caracterizaria como um homem superior. Apenas homens comuns se importariam com a opinião de outros, com a aparente equivalência entre os homens, com, ao fim de um raciocínio, a democracia. Homens superiores, é o que parece Nietzsche argumentar nesse momento, podem e devem agir sem precisar prestar contas, apenas seguindo sua própria vontade. Esse episódio poderia ser apenas mais um traço aristocrático comumente associado a Nietzsche, caso esse terceiro capítulo de Além de Bem e Mal, em questão, não tivesse como título A Natureza Religiosa, dando uma piscadela para o leitor de que talvez não seja exatamente da política, no seu sentido mais institucional, de que ele está falando aqui, ou não apenas. Já no parágrafo 202 de Além de Bem e Mal, Nietzsche explica o que ele quer dizer com clareza. Aspas para Nietzsche aqui. O movimento democrático, e está em itálico, constitui a herança do movimento cristão. Para Nietzsche, portanto, lutar contra a democracia era, de certa forma, lutar contra o cristianismo, que para ele, Nietzsche, negava as potencialidades e as diferenças dos seres. Assim como o cristianismo era um platonismo para o povo, a frase que está no prólogo da mesma obra, Além de Bem e Mal, a democracia era o cristianismo
com outros modos, a tentativa de criar falsamente uma igualdade entre os homens, diminuindo o teto de atuação, achatando os planos de voo dos seres, em vez de criar um solo comum. Igualdade remetia a Nietzsche à noção de identidade, de uniformidade, de paridade, e é contra essa sensação de que não há diferença entre os seres que ele se levanta. Aliás, essa noção de sociedade igualitária, que cria um mínimo denominador comum das perspectivas de vida, aparece também em Os Demônios, livro de Dostoiévski de 1872, quando um dos personagens principais, Piotr Stepanovich Berkovensk, deve ser assim que fala, explica o plano de seu grupo insurgente, em aspas para esse personagem aqui. Vamos eliminar o desejo, vamos espalhar a bebedeira, as bisbilhotices, a delação. Vamos espalhar uma depravação inaudita. Vamos exterminar todo e qualquer gênio na primeira infância. Tudo será reduzido a um denominador comum. É a plena igualdade. Fecha aspas aqui. Argumenta o personagem dando ênfase na ideia de que uma enorme parcela da população seria condenada a rastejar próximo ao solo com alguns poucos homens, que seriam superiores, liberados dessas amarras. Os escravos devem ter governantes, argumenta o mesmo personagem, explicando que tais escravos precisam ainda exercer uma, aspas, plena obediência e possuir uma, aspas, ausência total de personalidade. Ou seja, se Nietzsche seguiu a proposta desse personagem de Dostoiévski, ele não acreditaria em nenhuma ideia igualitária para reger a sociedade, tanto por essa redução a um denominador comum, que poderia ter como consequência atacar nomes ilustres da tradição, aspas de novo para o personagem, a um Cícero corta-se a língua, a um Copérnico furam-se os olhos, a um Shakespeare mata-se a pedradas. Quanto pela hipocrisia nesse tipo de proposta que se baseia em igualdade, soar como sempre haveria alguns mais iguais que outros. Em resumo, Nietzsche se levanta contra a democracia, embora não no sentido mais comum associado a ela, de ser a provedora de uma divisão equânime de poder político entre os habitantes de uma determinada comunidade, e sim contra a democracia como herdeira do cristianismo, que por sua vez ele via como uma aprisionadora das possibilidades de vida, uma adestradora e docilizadora do homem. Se o cristianismo é o platonismo para as massas, a democracia é o cristianismo sem a batina. Ainda sobre Napoleão, pode-se dizer que a figura de tal ícone é controversa para Nietzsche. Mesmo que o trecho de Além de Bem e Mal, parágrafo 99, mencionado parágrafos atrás, o general francês se saia como uma figura que sabia mandar sem precisar recorrer a subterfúgios democráticos, entre outros. Em outros momentos, Nietzsche cria mais nuances para a personagem histórica. Essa passagem que para mim é genial. Lembrando que a minha tese é sobre fascismo, né? Fascismo, niilismo e ressentimento. Voltando para a leitura. No parágrafo 16 da Genealogia da Moral, primeira parte da Genealogia da Moral, o alemão diz que Napoleão é a síntese do inumano Unmensch e sobre-humano Übermensch. E acompanhamos nessa passagem a tradução do Paulo César Souza da Companhia das Letras. Né? Então, voltando para o texto, uma conjunção de elementos que remete à utilizada por Adorno e Horkheimer para Hitler, que os dois falam que Hitler é uma mistura de barbeiro da esquina com King Kong. Não são as expressões de Nietzsche quanto Horkheimer e Adorno, não são expressões exatamente iguais, mas suas semelhanças merecem ser grifadas. Adorno e Horkheimer querem mostrar com a sua espirituosa sentença a conjunção do distante com o próximo, do grandioso com o banal, do abominável com o cotidiano. Aqui eu cito os dois novamente. Embora pareça como um super-homem, e eles mencionam o termo Übermensch aqui, que é traduzido como super-homem, o líder, e aqui eles mencionam Führer, também precisa fazer o milagre de parecer uma pessoa comum. Escrevem os dois. O súdito
precisa achar que o líder tirano é um personagem inalcançável e superlativo? Übermensch, capaz de, entre outras características, lutar sozinho contra o sistema, vencer as disputas políticas, mesmo sendo azarão, desarticular, pela simples existência, um sistema de corrupção com séculos de história e acabar com a violência igualmente histórica num estalar de dedos, ao mesmo tempo que se comporta como um tio ou outra figura afetiva que faz piadas descabidas, não se importa muito com a própria aparência, menos ainda com protocolos, entre outros comportamentos que o fazem gente como a gente. E é claro que aqui eu não estou falando do Hitler. Já Nietzsche está mostrando a conexão de um personagem que, de maneira concomitante, se comporta abaixo e acima do homem ordinário. Unmensch também pode ser traduzido como monstro, ou mesmo como o não-homem, a negação de homem, enquanto Übermensch é o famoso termo nietzschiano traduzido com frequência por além do homem, que mostra o tipo que não se comporta com a moral vigente, extrapola as regras estabelecidas e cria o próprio caminho e os valores que vão balizar esta sua caminhada. Um personagem como Napoleão, para Nietzsche, é, de certa forma, desejado e evitado. Um exemplo a ser seguido e negado, com a mesma intensidade. Napoleão, fruto da Revolução Francesa, o auge de um pensamento de uma falsa igualdade, isso, claro, na leitura nietzschiana, é, aspas do Nietzsche de novo, o mais único e o mais tardio dos homens, sendo este o último homem, aquele que Nietzsche quer mais evitar por carregar ao extremo os vícios do homem ordinário, se acostumando com essa tradição, com essa condição, sem apresentar qualquer vontade por transformação. Napoleão é um problema, uma questão para Nietzsche, pois encarna, assim, aspas, o ideal do nobre enquanto tal. Um exemplo, assim já voltando, um exemplo de personagem que o filósofo alemão sempre valoriza o nobre, uma outra maneira dele se referir a esses homens superiores. Voltando às diferenças entre o homem superior nietzschiano e o apresentado em Crime e Castigo, é importante relembrar o capítulo 9 de Além de Bem e Mal, dedicado a explicar o que seria nobre. E entre outras definições, Nietzsche afirma peremptoriamente que são os homens mais inteiros, o que nos remete, por inversão, ao Homem Cindido de Dostoiévski, Raskolnikov. Inteiro, aqui, para Nietzsche, quer dizer aquele que toma suas atitudes sem contrabalancear com consequências humanitárias, por exemplo, sem, enfim, se importar com os demais. Dito de outra forma, quem age sem a compaixão cristã que tanto Nietzsche criticou por, mais uma vez, ser vista por ele como um elemento de achatamento de potencialidade, ou, na melhor das hipóteses, como um elemento de hipocrisia, com uma certa concessão no teor mais belicoso e polêmico das palavras de Nietzsche, podemos imaginá-las, se não saídas do romance de Dostoiévski, ao menos escritas para justificar os homens superiores defendidos por Raskolnikov. O essencial numa aristocracia boa e sã é que ela aceite com uma boa consciência o sacrifício de inúmeros homens que, por sua causa, devem ser oprimidos e reduzidos a seres incompletos, escravos, instrumentos. A aristocracia sadia, e aqui já voltando ao meu texto, pode-se entender a partir dessa passagem, não deve viver culpada por ser aristocracia, ou como Nietzsche vai usar na Genealogia da Moral, não deve, por conta de sua natureza, produzir má consciência. Já Raskolnikov não consegue lidar com a culpa de ter assassinado acidentalmente, mais ou menos acidentalmente, Lisevaeta, a irmã de Aliena, na hora que atacou a velha. Cindido por remorso, Raskolnikov nunca será um homem superior, ao menos pelos padrões nietzschianos. Ainda no mesmo parágrafo, Nietzsche escreve outra passagem que poderia ser a justificativa
dos atos do protagonista da obra de Dostoiévski. Sua fé fundamental, a do homem nobre, do extraordinário, tem de ser que a sociedade não deve existir a bem da sociedade, mas apenas como alicerce e andaime no qual um tipo seleto de seres possa elevar-se à tua tarefa superior e um modo de ser superior. Mas antes que a definição caia numa defesa irredutível da liberdade extrema de apenas uns sobre o peso a carregar de outros, em que o fim fosse apenas a licença para que os nobres pudessem unicamente praticar violência de todos os tipos contra aqueles que ocasionalmente fossem considerados escravos, no parágrafo 259 de Além Bem do Mal, de novo, Nietzsche explica aonde ele quer chegar: aumentar a potência dos homens. A vontade de poder, que foi por anos domesticada, seja pelo platonismo, seja pelo cristianismo, ou segundo ele, pela democracia, precisa ser encarada como o princípio da própria vida. Uma vontade de poder que se afirme, que se aumente o próprio poder de quem a coloca em prática. No Além de Bem e Mal, 260, no parágrafo 260, Nietzsche elenca uma série de facetas que ele associa ao rebanho e que, deste modo, se deve desprezar. E a gente vai reparar que não é exatamente sobre as classes baixas que está falando. A quem se deve desprezar? O covarde, o medroso, o mesquinho, o que pensa na estreita utilidade das ações, assim como o desconfiado, com seu olhar obstruído, o que rebaixa a si mesmo, a espécie canina de homem que se deve maltratar, o adulador que mendiga e, sobretudo, o mentiroso. E mesmo que Nietzsche, e aqui já voltando ao texto, mesmo que Nietzsche associe na passagem mencionada tais personagens a povo, a partir de um costume que, de acordo com ele mesmo nessa passagem, remete à Grécia Antiga, os nobres gregos encontrariam apenas na plebe os traços característicos e personalidade que desprezavam, é possível pensar que tais características independem da classe social, como mencionei anteriormente, a que tais homens pertencem. Entender que na hora desta associação, Nietzsche está desprezando a massificação dos homens, o denominador comum, como escreveu Dostoiévski. Isso porque, já no livro 1, parágrafo 3, ou seja, lá no início da Gaia Ciência, cujo título é Nobre e Vulgar, publicado antes de Bem e Mal, Além de Bem e Mal, Nietzsche aponta como a diferença entre o senhor e o escravo e deixa implícito como essa relação não seria meramente sociológica nem econômica. Ao contrário, aparentemente o nobre não ganha nada no sentido financeiro aparentado a isso ao ser nobre. O nobre, fica subentendido, é um modo de ser no mundo, uma forma de se portar, um jeito de enfrentar a vida ativamente, não uma classe social, uma identidade a que estaremos aprisionados ao longo da vida. O nobre não é um porto final a que se chega, uma iluminação do tipo budista, não é um resultado direto de nosso livre-arbítrio, mas um tipo que podemos encarnar, de tempos em tempos, de forma que a gente consegue, um adjetivo mais que um substantivo. Mas é no Zaratustra, escrito entre a Gaia Ciência e Além de Bem e Mal, que Nietzsche é mais claro sobre suas pretensões não serem de cunho sociológico. Ser um homem superior, que em Zaratustra é mais facilmente chamado de Übermensch, ou além do homem, não necessariamente é um homem nascido em berço esplêndido, com sangue azul correndo nas veias. Talvez não seja nem mesmo um homem, mas um estado de espírito, uma possibilidade do ser a que todos estamos abertos. Zaratustra, a quarta parte do homem superior, é o nome do título desse capítulo, ainda há cacoetes aristocráticos, quando ele escreve que os homens superiores diante da plebe não querem ser iguais, mas é a necessidade de criar diferença ou se distanciar da noção de igualdade proposta pelo cristianismo que ele parece ressaltar aqui. O ponto principal para Zaratustra é outro. Em vez de conservar o homem, como os mais preocupados perguntam hoje, Zaratustra, que eu cito, é o primeiro e único a perguntar como superar o homem. Homem, e aqui eu fecho aspas, homem é como Nietzsche categoriza esse ser que ele despreza por completo por carregar em si todos os tipos de niilismo, negar todas as formas de vida e ser pesado, rancoroso e ressentido. Por isso que ele sugere que devemos buscar o além do homem. E por isso que a tradução de Übermensch como super-homem não funciona, porque não é o homem com as suas características aprofundadas
mas um outro tipo que ultrapassa o antigo formato homem. Não queremos ser iguais ao homem, ao último homem, como eles falam no prólogo do próprio Zaratustra, no parágrafo 5. Mas, mas enfim, como Zaratustra ressalta, para demonstrar como ainda estamos sob a égide desse modo de ser. Não queremos produzir nossos valores sempre de forma a responder aos ímpios, nos apequenar para sermos iguais, nos adoecer para que ninguém sobressaia. Nesse sentido, a expressão homens superiores poderia ser entendido sem o peso do snobismo. Para contrapor a ideia de snobismo, Nietzsche e Zaratustra mostra que o além do homem não é necessariamente melhor, apenas não é o mais pobre, nem certamente o mais sofredor, ao menos não no sentido de um sofrimento constante que não produz aumento de força e se transforma na única forma de viver. Conversando diretamente com os homens superiores, Zaratustra percebe que eles podem até padecer por conta de um lance de dados. O lance de dados ele menciona, inclusive, nesse mesmo parágrafo do Homem Superior, na quarta parte do Zaratustra. E esse lance de dados é uma obra do acaso, algo que não esteja escrito nas tábuas do destino e que não seja obra do meu livre-arbítrio. O acaso é a única forma de organização temporal que Nietzsche parece acreditar. Em seguida, ele diz que esse malogro, não importa essa lance de dado que possa ser negativo, não importa porque os homens superiores são eles mesmos os lançadores de dados, aqueles que aguentam a vida sem tantas certezas, confiando que, independentemente do que o devir lhe reserva, ele vai ser forte o suficiente para conseguir metabolizar, absorver o que lhe aprouver e se tornar mais forte. E aqui eu cito Deleuze. Nietzsche identifica o acaso ao múltiplo, aos fragmentos, aos membros, ao caos. Caos dos dados que são sacudidos e que lançamos. Nietzsche faz do acaso uma afirmação. Fecho aspas aqui. O acaso é valorizado ao longo de todo Zaratustra e Deleuze faz uma pequena, mas significativa seleção desse trecho mencionado do livro, que é o Nietzsche e a Filosofia, na página 39, para quem tem essa versão mais recente. Outras passagens, então, o Deleuze faz uma série de seleção desse trecho mencionado no livro sobre Nietzsche, embora ainda seja possível, além dessas seleções do Deleuze, encontrar diversas outras passagens em que se demonstra a capacidade de Zaratustra de não apenas lidar com o acaso, mas de se alimentar dele, como, por exemplo, a passagem na parte 3 da virtude que é pequena. Cito Zaratustra. Eu sou Zaratustra, o sem-Deus. Chego a cozinhar todo acaso em minha panela, e somente quando ele está bem cozido, eu lhe dou boas-vindas como meu alimento. O acaso é, assim, parte integrante do que Zaratustra entende como o próprio destino, uma necessidade como se alimentar. Ele vai ser sábio o suficiente, ele, o homem superior, para saber cozinhá-lo e, se não bastar, ter um sistema digestivo forte o suficiente para metabolizar e tornar este acaso, este pover, esse fado, enfim, esse devir, parte de sua vida, incorporando-o a si mesmo. O destino a que estamos condenados, nosso objetivo, é o acaso. O destino nunca se concretiza, nunca se acaba. Está sempre em constante variação no processo de sempre mudar. Nietzsche quer mostrar que o acaso é a única lei a que devemos seguir. Não há Deus que possa nos salvar. Só podemos contar conosco mesmo. Abolir, aqui eu cito novamente Deleuze, abolir o acaso, prendendo-o na pinça da casualidade e da finalidade, em lugar de afirmar o acaso, contar com a repetição dos lances, em lugar de afirmar a necessidade, contar com o fim. Eis todas as operações do mau jogador. É isso que Deleuze vai entender como eterno retorno da diferença. Se a vida é acaso, jogo de dados, o eterno retorno é a repetição do arremesso de dados. O múltiplo, e aqui eu cito Deleuze,
é a manifestação inseparável, a metamorfose essencial, um sintoma constante do único. Deleuze explica assim que a matéria de que todas as coisas são feitas é o dever. Tudo está em constante mutação, em registro da diferença. Diferença como constantes oportunidades imprevistas. A única verdade é tudo ser múltiplo, como possibilidade, como potencialidade, como certeza da transformação. O múltiplo é a afirmação do uno, o dever, a afirmação do ser. Aqui eu estou citando já Deleuze. A própria afirmação do dever é o ser. A própria afirmação do múltiplo é o uno. A afirmação múltipla é a maneira pela qual o uno se afirma. Fecho aspas aqui. Aquilo que é o uno, aquilo que se repete como uma constante, sua única certeza é que tudo se modificará. O dever não é apenas o que vem, mas as possibilidades desse tornar-se, como afirmação ou como uma instância que pode ser entendida como superior à mera aceitação. É uma forma de fome. Por isso, a exaltação do acaso por Nietzsche. Por isso, ele vê o homem superior como aquele que não apenas aceita, como de certa forma deseja o acaso, diferentemente da forma mostrada por Dostoiévski. Não como um homem que pratica assassinatos por motivos torpes, nihilistas, talvez até sádicos, mas como alguém que deseja o acaso por saber que ele é inevitável. Só há acaso ou transformações, mutações, diferenças, dever e nada mais. Bem, foi isso mais ou menos que eu queria dizer nesse capítulo. Espero que vocês tenham gostado. E, enfim, deixem comentários, republiquem esse texto, comentem, me mandem mensagens, por favor, para a gente saber se isso funcionou, se reverberou em vocês. E se esse formato vídeo funciona melhor. Tá bom? Um abraço e até mais.